Meus amados irmãos, a paz do Senhor. Estaremos falando sobre a fé genuína no Antigo Testamento. Essa é uma análise feita dentro do capítulo 11 aos Hebreus. Veja que esse capítulo é conhecido como o capítulo da fé, dos heróis da fé. Veja que o escritor aos Hebreus, no capítulo 11, ele traz para nós que grandes acontecimentos, coisas que aconteceram lá no passado, foram tão somente mediante ou por meio da fé. E quando ele apresenta para nós também que esses personagens, como Abraão, Moisés, ele vai citando vários personagens, acontecimentos com esses homens que se destacaram no Antigo Testamento, que eles conseguiram enfrentar, conseguiram atravessar, não porque eles eram o que eles eram, e sim porque eles tinham fé. Eles acreditavam em um futuro. Veja que o capítulo 11, ele vai abrindo para nós capítulo, mostrando o que é a fé, mostrando para nós que a base, a estrutura de tudo que eles fizeram, de tudo que eles suportaram, as propostas oferecidas para abandonarem a sua fé, para desacreditar no próprio Deus, foram rejeitados por eles. Por quê? Porque eles tinham fé. Essa era a base, a estrutura, essa esperança futura. E veja que o escritor aos Hebreus, no capítulo 11, mostra essa fé que nós chamamos uma fé genuína. Por quê? Porque eles criam em uma vida futura melhor. Quando o escritor chega a mencionar que eles se consideravam como peregrinos e forasteiros nessa terra, é dizendo, nós não somos daqui, nós estamos de passagem e temos uma esperança que nada vai tirar de nós, futura, em que eles enxergavam, diz a Bíblia, em capítulo 11 aos Hebreus, uma pátria melhor. E ele diz, essa pátria, eles conseguiram perceber que era uma pátria celestial, aonde o próprio Deus havia construído tudo aquilo. Acerca dessa visão que eles tiveram, acerca dessa esperança de serem contagiados, diz a Bíblia, que se Moisés se lembrasse da onde ele havia saído, talvez ele retrocederia, mas ele nem sequer lembrou de onde havia saído, segundo o capítulo 11 aos Hebreus. Por isso, é considerado uma fé genuína. Por quê? Porque eles creram a ponto de não negarem o nome do Senhor. Veja que essa fé que esses homens tiveram no Antigo Testamento, a ponto de serem mortos por não negarem o nome do Senhor. Veja que também mostra que eles apresentaram um bom testemunho, renunciando às coisas aqui da terra, renunciando às propostas oferecidas, porque eles tinham fé. Quando eu falo fé, essa fé genuína, era que eles tinham uma esperança em uma vida melhor, em um futuro melhor com o próprio Deus. Veja que o capítulo 11 aos Hebreus, o último versículo, termina dizendo que coisas melhores, maiores, era para nós. Por quê? Porque eles tinham uma visão, posso dizer, uma visão um pouco embaçada acerca de um futuro brilhante, de um futuro melhor, que não está relacionado a esta vida. Veja que tem um texto no Novo Testamento que diz que se nós apenas esperamos por Jesus, nesta vida somos os mais indignos dentre os homens. Esses homens que se destacaram no Antigo Testamento, que não negaram o nome do Senhor por nada, porque eles tinham uma esperança, eles tinham um futuro de viver em uma pátria melhor, em um lugar melhor com o próprio Deus. Por isso nós chamamos de uma fé genuína. Então, segundo Hebreus capítulo 11, nós vemos que esses homens eles tinham uma base, um fundamento que era a esperança em viver uma vida um dia com o próprio
Deus. Então, deixo você que esta fé, ela venha estar em nosso coração, uma fé genuína a ponto de renunciar tudo nessa vida, de não abandonar a nossa caminhada, de seguir firme e constante em nossa caminhada, porque um futuro melhor espera por nós. Então, que esta fé que esses homens tiveram no Antigo Testamento, ela venha estar também conosco.